Boa tarde, como é que você está? E como que estão os seus sonhos, seus projetos? Você tem sonhos, você tem projetos? E eu queria começar falando sobre a importância dos heróis, né? Todo herói, ele se tornou herói porque ele foi motivado por um desafio de um povo que precisava ser solucionado. E aí a gente só tem tantos heróis na história, na mitologia, porque eles tinham uma função. Só que eles não tinham uma função de fazer o que todo mundo fazia, muito pelo contrário. O desafio deles era superar um desafio e ajudar um povo. E aí, quando eu penso em sonho, eu penso em Martin Luther King. E ele é conhecido pelo texto Eu Tenho um Sonho. E qual era o sonho dele? Que todos pudessem ter o mesmo lugar, que todos pudessem ser ouvidos da mesma forma e tivessem o mesmo lugar e as mesmas possibilidades. E hoje, a importância dos sonhos nos dias atuais para nos fazer vencer o desafio que ninguém esperava, mas chegou. E agora, o que a gente vai fazer? Vai conversar conosco, Marilúcia Corel, sobre: você tem sonhos? Você tem um ideal? Quem é você? Vamos lá conversar com Marilúcia Corel, que vai nos ajudar a responder essa grande pergunta. Olá, Boa tá tarde, tudo bem? tudo bem? Como é Como é que que você estamos? está? Estamos bem, estamos tranquilos. Tentando aí brigar, né, com essa realidade doida, mas tentando sobreviver e acreditar que as coisas vão melhorar aí em breve. Entendi. E vai melhorar, uma hora vai melhorar. Agora, o desafio é quem eu me construir quanto pessoa quando isso melhorar? Como que eu vou estar quando isso melhorar? O que eu vou fazer? Porque, teoricamente, eu gosto muito da frase de Mandela que o que assustava ele no período de exílio era quando mudava o carcereiro, né? Ele falava, vai vir um novo. E como é que vai ser esse novo que vai vir? Né? Então, para pensar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar sobre sonhos. E aí, É, Marilúcia Corel, você é, tem um sonho? alguns, Alguns? muitos, na verdade, alguns já consegui alcançar, outros estão na lista, né? Mas você falou dessa questão do medo, né? O amanhã é sempre uma incógnita, né? O amanhã pode até nem acontecer para mim, mas isso não significa que eu não possa projetar. E acho que essa questão do ter sonhos é você conseguir se projetar para o amanhã e dar sentido à vida. Tá? Eu tenho percebido nas minhas últimas classes, né, nas minhas últimas turmas, e cada vez mais eu tenho alunos sem sonhos. Isso me assusta muito, porque a gente está vivendo num tempo tão imediatista que a gente só pensa no agora, como se o amanhã não acontecesse. Só que quando você tem uma geração que não sonha, significa que você tem aí uma geração sem perspectiva e sem expectativa. Isso é muito ruim. Você não ter perspectiva de coisas possam acontecer, que você possa fazer coisas, e expectativas de melhora, de crescimento, de amadurecimento, sejam, né? Então, algum tempo eu tenho conversado até com professores, eles concordam comigo, que a gente tem tido uma geração, ou gerações aí mais recentes, que não tem sonhos. Não estou dizendo que são todos, mas uma grande parte não consegue pensar, por exemplo, num simples exercício. O que você vai ter, como você se imagina daqui a 5 anos? 5 anos parece que é uma coisa muito longe. Parece que eu estou falando com uma criança de 3 anos que acha que 5 anos é tô adulta. Né? Você pergunta para uma criança de 3
3 anos, diz assim, quando você vai ser adulto? Ah, quando eu tiver 6 anos, quando eu tiver 7 anos. E a criança não tem essa proporção. Agora, nós adultos, adolescentes, né, jovens, a gente consegue, ter uma perspectiva. É isso mesmo, Isabela. É uma geração morta. Porque teve uma propaganda que eu gostava muito de assistir, eu acho que era do canal Futura. Ela dizia assim: o que move o mundo não são as respostas, o que move o mundo são as perguntas. As perguntas. Tá? Porque são as perguntas que são provocadas, né, pela curiosidade, pelo desejo de conhecer e tal, e aí você encontra a resposta. Então, o movimento acontece a partir das perguntas. No dia a dia, na prática, na vida, o que nos move são os sonhos. É você querer chegar em algum lugar, é você querer alcançar algo, é você querer superar uma questão, você ultrapassar obstáculos. Tá? Então, pode ser sonhos que eu posso considerar assim simples, mas não significa que eles não sejam importantes, porque todo sonho é importante. Agora, a vida e com o amadurecimento, a gente vai percebendo que, de fato, é sonho, eu tenho que investir para realizar, ou coisas que eu posso simplesmente dizer, ah, tá, tudo bem, se acontecer, beleza, senão não vai fazer diferença. Mas eu não posso desprezar nenhum tipo de sonho. Eu não posso dizer, ah, seu sonho é bobo, para com isso. Não. Existem sonhos, as pessoas têm sonhos e elas precisam ser respeitadas nisso. Até porque, para elas, se é sonho, é porque é algo difícil de acontecer, que não é real, que não está presente no dia a dia dela. E aí eu me lembro de uma reportagem que eu assisti no Esporte Espetacular, eu acho, na época das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. E uma campeã brasileira de atletismo, ela é cega, ela estava contando como é que começou a vida dela no atletismo. E aí, na entrevista, eu fiquei muito, muito impactada, porque ela disse que ela era de uma família de 9 filhos, o pai tinha abandonado, então era mãe para dar conta de 9 filhos, e aí ela era a única que tinha deficiência, ela era deficiente visual, mas ela estudava, a mãe colocou todo mundo na escola e tal, e em um determinado momento um professor conversou, chamou a mãe e disse, olha só, sua filha tem todo o biotipo para ser um atleta. E existem categorias para pessoas com algum tipo de deficiência. E a mãe autorizou que ela participasse, né, daquela modalidade, ainda na escola. Ela foi se aperfeiçoando, ela participou, me parece que com 14 anos ela participou da primeira competição e ela ganhou. E o prêmio dela foi de R$ 100 na época, mas equivalente a R$ 100. Ela falou o valor, mas ela chegou a dizer assim, mais ou menos R$ 100. E aí, olá, Marcelo, ela foi trocar de roupa depois da competição e o professor dela iria levá-la em casa. E ela dizia assim, professor, passa primeiro no mercado. Ele passou no mercado. E lá ela falou assim, me leva até a seção de iogurte. E ele levou. E lá ela falou assim, eu quero comprar iogurte. Aí ele disse, tá, mas por que você quer comprar o iogurte? Aí ela disse assim, porque eu sempre tive um sonho de tomar iogurte. Eu nunca tomei um iogurte na vida. Aí você pode dizer assim, mas era só um iogurte. Não, mas para ela era muita coisa. Porque imagina, uma família de 9 filhos, só a mãe trabalhando, não tinha como comprar a bandeja. A bandeja vem com 6, eram 9. Como é que você faz? Então a mãe tem que comprar arroz e feijão. Iogurte, para ela, era supérfluo. Então o sonho dela era tomar iogurte. E ela passou por um caminho muito longo, se a gente for considerar, para conseguir realizar um sonho. E aí me faz lembrar, por exemplo, de uma conversa que eu tive, uma postagem que eu fiz, uma aluna falou assim, professora, eu me lembro que a senhora falou assim, não cai nada do céu, a não ser chuva e de vez em quando avião.
O que eu estava falando para eles, que não adianta a gente esperar do céu para que as pessoas resolvam as suas questões. A gente tem que ir à luta. Nada cai do céu. E até para realizar sonhos, a gente precisa lutar por eles. E a gente precisa acreditar neles. Então, independente da proporção que seja esse sonho, né, pode ser um copo de iogurte, né, ou pode ser uma grande viagem, não importa. Se o sonho é seu, você precisa, e você acha que isso vai fazer diferença na sua vida, então vá atrás. Isso vai te motivar a superar os obstáculos. E vão ser muitos. Quer ver um deles? Pessoas que vão dizer que você ou não merece, ou não precisa, ou está querendo ir além do que você pode ir. Ou isso não é para você, Ou né? isso não é para Você você. não é capaz. Você não é capaz, você não merece. Olha, vai ser muito fácil a gente encontrar na vida pessoas botando pedras no caminho. Agora, poucas vão dizer assim, olha, tem um outro jeito, tem uma possibilidade. E aí o problema é quando você dá voz para aquelas pessoas que dizem não. Até porque, lamentavelmente, são em grande ou em maior quantidade, né? Essas vozes se multiplicam. Poucos são aqueles que dizem assim, vai, você consegue, é isso, pode sim, você merece sim, é seu, então vai atrás. Tá? Então, quando eu lembro dessa experiência, dessa reportagem, eu fico muito impactada, porque eu não tenho o direito de dizer que o seu sonho está errado ou certo, ou que ele é menor ou não tem valor. Se é seu sonho, então, é isso que vai mover sua vida, vai dar sentido para que você olhe para o amanhã e perceba que o amanhã pode ser melhor. Você pode E não realizar desista algo. do hoje, né? Não desista do hoje. Claro, porque o hoje é a construção para o amanhã. Né? Hoje é a construção do amanhã. Então, o sonho para mim é essa mola, essa motivação para você ir para o amanhã. Com nova perspectiva, com expectativas e acreditando que você pode. Olha, eu tenho alguns sonhos, mas eu sempre conto um que eu tinha quando eu tinha 15 anos. 14, 15 anos, que era o meu sonho. E eu só fui realizar esse sonho 25 anos depois. Não faça conta, não descubra a minha idade, mas eu levei 25 anos para realizar o meu grande sonho. E aí, assim, no momento em que eu estava realizando, foram várias situações em que eu parava para chorar. Chorar porque eu não estava assim, acreditando que eu tinha sido capaz e que a vida estava me proporcionando a realização daquilo. Mas, por mais difícil que ele fosse, eu sempre acreditei que um dia iria acontecer. Mas esses impedimentos, esses obstáculos, nunca fizeram com que apagasse de mim o desejo de realizá-lo. Agora eu tenho outros sonhos, outros grandes sonhos. Né? Eu não sei quando que irei realizá-los, mas não são obstáculos que vão me impedir. Mas eu preciso jogar por amanhã a possibilidade de que eu sou capaz de vencer e alcançar aquilo que é importante para mim. E eu acho que vai me acrescentar, porque os sonhos acrescentam. Nos fazem crescer e nos fazem nos conhecer. Porque muitas vezes a gente não se conhece, não sabe de quanto é capaz. Né? E aí, quando a gente realiza, a gente consegue perceber o quanto somos fortes, o quanto perseveramos, o quanto temos capacidade para lutar para chegar onde a gente quer. E é possível, né? Sim. Ontem eu entrevistei uma pessoa aqui falando sobre o sentido da vida e ela falou sobre viagens que ela projetou e ela falou que
A viagem que ela sonhou, idealizou, foi Machu Picchu. E ela disse que levou 40 anos para realizar o sonho. E ela falou, foi uma grande viagem na minha vida. Uhum. Mas eu ainda volto lá, na minha memória. Porque o Sim, sonho, quando realiza, ele marca a sua vida. Sua vida não é mais a mesma. E não, você não se há. fortalece para Sim, ir na mira do outro sonho que você vai alcançar. perfeito. É isso. É tão impactante que, às vezes, a gente fica até sem palavras para descrever o sentimento que é você realizar esse sonho. Né? Porque é gratificante nos faz pensar que nós podemos ir além. Então, quando eu olho e avalio o que eu quero, o que eu sonho, o que eu desejo, eu estou me desafiando. Estou me desafiando a olhar para o meu amanhã e dizer assim, eu posso ir além, porque eu já conquistei X, Y, Z e eu posso alcançar o AA, o AB, o AC. Né? Então, é isso mesmo, Marcelo. A gente fica encorajado de ir atrás de outros e novos sonhos. É perfeito, é isso. Né? Porque o sonho, ele não só nos motiva, como também inspira outras pessoas a tentarem alcançar os seus. Então, é fundamental que a gente tenha ao menos um sonho para alcançar, porque ele vai nos mover a sermos vencedores, a superarmos os obstáculos. E aí, mais uma vez, eu volto, não importa qual seja o sonho, o importante é sonhar. Olá, Pilar, saudades, querida. Um beijo. Pilar, tudo bem? O Hello. importante é a gente sonhar e saber e ter a certeza de que somos capazes de alcançar, de irmos além. Por mais que vozes digam não, 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 é possível. E aí eu vi ontem, eu estava preparando uma aula, e eu assisti alguns documentários sobre pessoas que moram em ruas. E acho que em dois documentários eu percebi, no meio da entrevista, as pessoas dizendo assim, eu não quero estar aqui. E aí fala, eu tenho um sonho de ter uma casa, de poder dar uma vida melhor para minha família, de poder viajar, de ter um carro. Teve um que falou assim, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro e quero, final de semana, ir para uma fazenda descansar. E aí eu fiquei olhando assim, pessoas que não têm absolutamente nada e que o Estado, né, não chega junto, que a sociedade às vezes nem enxerga, que nós às vezes não enxergamos, e eles estão ali. Essas pessoas, mesmo não tendo nada, elas têm algo que é fabuloso. Sonhos. E aí, talvez, o que precisa, para que aquilo aconteça, é um estender de mão, é que uma possibilidade apareça, que surja. Porque elas estão num outro nível, num nível muito difícil. Mas, veja, elas estão vivas ainda porque elas possuem sonhos. E alguns deles ali dizendo, eu quero só uma oportunidade para eu poder alugar uma casa, de dar à minha família algo que a minha família merece. Eu não mereço estar aqui nesse lugar. Agora, pelas circunstâncias, pela crise, estamos aqui. Mas foi comovente ver várias delas dizendo assim, eu não quero estar aqui. Eu estou aqui por um momento, mas eu não sou daqui, eu quero outra coisa. Essa vontade, esse desejo vai fazer com que eles sigam. Agora, óbvio que eles vão precisar de possibilidades e de oportunidades, e que a gente pode proporcionar. A gente está vivendo um tempo de estender a mão. A gente pode ter pouco, mas a gente pode dividir esse pouco para que esses sonhos não morram na vida daqueles que têm menos, ou que não têm quase nada, mas têm sonhos. Isso é maravilhoso. Então, quando eu vi aquela reportagem, eu me emocionei com alguns casos, né?
E aí o que me chamou a atenção foi isso. Eu tenho um sonho. Você começou a live falando do Martin Luther Luther King, né? King. Eu tenho um Uhum. sonho. E a gente tem que ter o sonho, porque é o sonho que vai nos mover. É o sonho que vai nos levar para frente, é o sonho que vai nos levar a realizar coisas que, às vezes, até racionalmente falando, seria impossível. Mas que a gente consegue. Eu queria motivar você que está ouvindo a gente a acreditar que o seu sonho é possível e que pode se tornar real. Eu tive a experiência de conhecer uma menina numa ONG onde eu faço parte, e ela mora na rua, e essa ONG ela doa livros, ela empresta livros, e ela ia lá e pegava os livros dela. E quando eu a conheci, ela estava vindo devolver os livros, dizendo que tinha passado para a faculdade de medicina veterinária. E ela disse que ela conseguiu passar para a faculdade com os livros que ela pegou nessa ONG. Então ela ficava sentada na rua com os livros estudando, e ela conseguiu realizar o sonho dela de fazer uma faculdade pública e medicina veterinária, que era o que ela queria fazer. Sim. Então, a gente pode dar todas as desculpas do mundo, ou a gente pode não ter algo tão claro, porque a gente olha para a projeção, né? O que a mídia diz que eu tenho que ser, o que alguém quer que eu seja. E aí, quando você não tem claro o que você quer na sua vida, você se perde nos ajustes dos outros, nos sonhos, nas realizações externas. Mas eu quero que você tenha claramente o que você nasceu para ser, porque mesmo que demore, você vai conseguir conquistar. Essa menina, moradora de rua, conseguiu entrar numa faculdade pública, passando para medicina veterinária. E o que você, com o celular na mão, com uma cama quentinha, com as prioridades certas, podem alcançar na sua vida? O que você pode fazer por você? O que você pode alcançar? E cada um tem um sonho. E falar de sonho é entender que cada um tem um sonho diferente, não merece ser criticado, porém a gente tem que valorizar e persegui-lo. Porque sonho, tem um monte de gente, vários sonhos, mas muitos sonhos estão no cemitério. Pessoas que falaram eu poderia, eu faria, eu seria, e foram enterrados com seus desejos e nunca tiraram do papel. Então Não, desculpa. Eu não sei. Eu ia falar que eu queria falar assim que quando a gente abre mão dos nossos sonhos, a gente acaba. Você falou aí da questão que tem muitos sonhos enterrados, né? Quando a gente abre mão dos sonhos, uma das consequências é a gente se tornar uma pessoa altamente infeliz e frustrada. E a tendência é a gente começar a escolher e a responsabilizar coisas e pessoas por não termos realizado os nossos sonhos. Só que a grande responsabilidade para a realização é nossa. E aí, quando eu digo que numa outra live que a gente fez, eu falei assim, nós viemos para sermos felizes, a gente tem uma missão e a gente precisa cumprir essa missão, a gente precisa entender que a gente faz parte de um mundo que tem obstáculos, mas que se eu me posiciono de maneira positiva diante da vida e do meu amanhã, e se eu de fato permito que os meus desejos, né, se projetem e me levem adiante, à frente, uma coisa que não vai encostar em mim é a questão de infelicidade e frustração. E normalmente as pessoas que dizem para a gente, não vai ser, não acontece, não merece, são pessoas que desistiram no meio do caminho e que se tornaram frustradas. E elas só reproduzem o que não aconteceu com elas, então elas acham que não vai acontecer com a gente. E não é nem uma questão de inveja, sinceramente, acho que não. Eu acho que é uma questão de frustração. É verdade. Porque, assim, às vezes até de cuidado, porque, assim, como foi muito duro não ter realizado o seu sonho, as pessoas querem nos proteger. Quem nos ama, né? Querem nos proteger. E aí elas dizem assim, não, peraí, não sei o quê. Quando, na realidade, se você não conseguiu, ou ainda não conseguiu, não seja pedra no caminho para quem quer ir. Na realidade, a gente tem que rever os conceitos para que a gente possa mudar no patamar, mudar do degrau da escadaria.
né? A vida é uma escada, cada dia é um degrau. E tem gente que, de repente, para num degrau e fica tempos no mesmo degrau, porque se decepcionou consigo mesmo, porque não deu certo o que imaginava, né? E aí, de repente, acha que, não, sonhar é frustrante. Não, sonhar não é frustrante, sonhar é maravilhoso. Porque quando a gente realiza, a gente tem uma sensação de realização inexplicável. E a gente consegue perceber a nossa capacidade, a nossa força, né? E a possibilidade de um amanhã muito melhor do que o hoje. Né? E eu fico pensando, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha vários sonhos, né? E era difícil, adolescente também, né? Era difícil, assim, como é que eu vou chegar lá? Não importa, eu só sei que eu quero chegar. E aí, às vezes, é a questão do tempo, do amadurecimento, às vezes é uma questão de ter alguém que vá junto, porque nem sempre a gente vai realizar sozinho, às vezes vai precisar de alguém. Né? É Até para que a gente não seja assim, olha como eu sou. Não, eu sou capaz, eu luto, eu vou, eu venço, né? Mas eu nunca estou sozinha. Eu nunca estou sozinha. Tem pessoas me animando, tem pessoas dizendo vai, tem pessoas dizendo parabéns. Não desiste, continua, continue a nadar, continue a nadar. Né? Isso. E a gente tem que continuar. Né? A gente tem que continuar sempre. É isso aí, a Pilar está falando. Quando o mundo que a gente vê, a gente cria. Acredito verdadeiramente que quando entendemos que merecemos mais, este já é o primeiro e importante passo. Porque eu vejo que tem muita gente que acredita que não merece, né? Porque disseram para elas que ela não merece. Né? Às vezes eu vejo pessoas dizendo, eu não me sinto bem aqui. Por exemplo, quando eu levo alguns alunos para visitar um museu, um lugar turístico, e eu percebo que algumas pessoas ficam extremamente tímidas. É como se elas não se sentissem bem naquele lugar, porque nunca disseram para elas que aquele lugar também pertencia a elas. Né? É como se o mundo fosse muito pequeno. A gente, às vezes, vive em bolhas, né? E a gente não consegue olhar para fora dessas bolhas. Mas a gente precisa estourar a bolha para poder perceber que o mundo é um pouquinho maior. É um pouquinho maior. E a gente pode, ao romper a bolha, crescer e aprender com o que está fora, ou com quem está fora. Né? Agora, eu preciso me mover. E eu preciso saber para onde eu quero ir. Tem uma frase que diz assim, alguns dizem que é de Shakespeare, não tenho certeza que é, mas alguns dizem assim, se você não sabe para onde você quer ir, na verdade eu acho que é essa Alice no País das Maravilhas. da Alice, eu acho, né? Que é do gato, Alice e o gato, né? Aquele diálogo entre eles. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Tá? Para onde que eu quero ir? Então veja o caso que você me disse da jovenzinha que foi parar na rua. Por que ela foi para a rua? Eu não sei. Problemas na família, desemprego, qual foi? Mas ela sabia para onde ela queria ir. Olha, e aí tem um detalhe importante, principalmente quando se trata de questão profissional. Não é todo mundo que aos 15 anos sabe para onde quer ir. E aí é o que eu digo para os meus alunos. Independente da formação que você queira ter, o hoje ele vai ser fundamental para qualquer lugar que você queira ir. Lá na frente, quando você se perceber, você vai poder selecionar o que você vai precisar ou não. Vai seguir em frente. O que a gente não pode é que, eu não tenho certeza, e aí eu estou falando da questão profissional, eu não tenho certeza, então eu não vou estudar. Não, é o contrário. Você vai estudar para quando você perceber o que você deseja, o caminho que você quer seguir, você vai estar preparado. Tá? Mas saindo da questão profissional, o que você quer como pessoa?
que você precisa como pessoa. Né? Não é só o sonhar com uma profissão, mas é com pequenas coisas, pequenas experiências ou grandes experiências. Né? Quando você diz que a outra pessoa falou que o sonho dela era ir a Machu Picchu, que Machu Picchu ainda está nela, é isso. É você realizar o sonho, e esse sonho nunca mais vai sair de você, porque ele vai fazer com que você cresça e perceba o quão você é capaz. E isso precisa ser alimentado. Os sonhos precisam incendiar nossa vida. É isso. A chama não pode apagar. Chama não pode apagar. Nunca pode apagar. A gente falou do livro Pequeno Príncipe da última vez, e no comecinho do livro ele fala que o grande disse para ele que era para parar de sonhar e começar a pensar em matemática, geografia, enfim. E essa capacidade que a gente tem de idealizar, imaginar, criar na nossa mente, que os desenhos, os contos, a música, as histórias faz com que a gente vá para esse lugar, a gente pode resgatar hoje para a gente sair do racional e ficar aqui no lógico e objetivo e estender a nossa visão para alcançar outros lugares inimagináveis. E aí eu acredito que esse olhar da sensibilidade, ele vai fazer com que eu acredite naquilo que eu não alcancei ainda. Sim. Que está muito relacionado também à questão fé, né? A questão fé, da certeza das coisas que não se veem, mas espera-se. E o que você poderia falar um pouco sobre isso? Você acha que a fé ela contribui para a realização de um sonho? Não tenha dúvida. Até porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Tá? Por isso que a gente não pode questionar o sonho de alguém, porque é uma questão de fé também. Porque se ela está na luta para alcançar, significa que ela acredita muito que aquilo vai ser importante para ela. E que milagres podem acontecer no meio do caminho. Como eu falei, as coisas não caem do céu. E às vezes, o que a gente sonha é muito além do que, humanamente falando, podemos alcançar. E aí, às vezes, surgem oportunidades que a gente não sabe de onde veio. Aparecem pessoas assim no nosso caminho, você diz assim, por que eu conheci fulano? Por que essa pessoa entrou na minha vida? De repente, essa pessoa que entrou na sua vida é aquela que vai te indicar o caminho, que vai facilitar a realização desse sonho. E aí, como eu falei para você antes, a gente nem sempre vai realizar o sonho sozinho. Às vezes, a gente vai precisar de alguém. E aí é aquele acreditar no milagre. Né? É o acreditar que as coisas podem acontecer quando a gente menos espera. Mas isso não significa que a gente vai sentar e esperar cair do céu. A gente tem que ir, lutar, buscar, e as coisas vão acontecer no tempo certo. Então, mas eu queria muito que acontecesse hoje. E aí eu começo a pensar assim, será que hoje realizar esse sonho seria tão bem aproveitado do que se eu realizasse daqui a um ano? Será que eu estou preparada para realizar esse sonho agora? Porque precisa ter uma preparação também. Até porque se a gente não estiver atento, a gente não vai perceber que o sonho está se realizando. Tem sonhos, podem ser que a gente não perceba que estejam sendo realizados. Então, assim, a fé tem muito a ver? Tem. Porque a fé ela vai nos levar a pensar naquilo que está além do real, do visível, do tocável. Né? E aí, às vezes, a gente precisa exercitar um pouco a fé para que o desânimo não abata, né? Não nos abata, né? E que o desânimo não nos derrube. Né?
Eu fico pensando, por exemplo, em quem sonha em ter um negócio próprio. Mas no Brasil é muito difícil. Imagine alguém que, de repente, conseguiu realizar um sonho nesse momento. Como é que funciona se o comércio não está aberto, por exemplo, na maior parte do país? É o seu sonho indo por ralo abaixo? Não. Talvez seja uma possibilidade de você conhecer um pouco dessa sua criatividade e você se reconstruir para que aquele sonho permaneça, se realize e ainda seja muito mais do que você imaginava. Então, eu acho que a fé é fundamental, sim, porque é ela que vai te mover, é ela que vai fazer com que você não esqueça. Você tem aquilo guardado no seu coração. O Marcel tá falando, sobre dar valor ao sonho quando realizado e não deixar escorregar pelas mãos, se não estiver preparado, né? A Jane Sim. falou que é fácil te ouvir, a Izzy FSG falou fácil e agradável. O povo tá te elogiando aí, vamos embora fazer mais live. Você acredita que para realizar alguns sonhos eu preciso de um conhecimento específico? Depende do tipo de sonho. Por exemplo, vamos voltar no exemplo do iogurte? Uhum. Né? Ela ouviu falar em algum momento de iogurte e passou a ter um sonho de experimentar iogurte. E ela realizou. O caminho foi longo, mas necessariamente ela não tinha um conhecimento. Agora, se eu quero ter um negócio próprio, eu preciso me planejar. Eu preciso me capacitar. Porque senão eu vou realizar e aquilo vai pelo ralo abaixo. Porque eu não vou conseguir sustentar. Então, dependendo do sonho que você tenha, você precisa se preparar, sim. Eu quero ser médica veterinária. Óbvio, você vai ter que se preparar para isso. Eu quero ter um negócio próprio. Você vai precisar. Mas eu gostaria, por exemplo, de conhecer um determinado lugar. Você vai ter que se programar financeiramente. Né? Ver qual o valor, qual a melhor época, o que eu tenho que fazer, onde eu devo ficar, o que tem para fazer. Então, uma questão de planejamento. Então, há sonhos, sim, que eu precisarei estar preparada. Não só numa questão financeira ou intelectual, como emocional também. E aí eu acho que é o que o Marcelo falou. Né? Se você não está preparado para entender que o seu sonho está se realizando, você não vai experimentar aquilo que o sonho te proporciona, que é a sensação de realização, que é a sensação de, olha, eu consegui, que não tem preço. Essa é uma sensação que não tem preço. Eu realizei um sonho. Isso significa que eu posso ir além. Posso ir a mais. Posso ir mais. Posso ir mais. E eu não tenho que ter medo de sonhar além. Eu posso sonhar grande. Agora, para sonhar grande, eu preciso me planejar para que eu consiga chegar lá. Pode demorar 1 ano, como pode levar 15 anos. Mas isso não significa que eu não possa sonhar grande. Eu acho que aquilo é importante para mim. Sonho é sonho. E eu vou lutar por ele, por cada um deles. E é isso que vai me mover a olhar para o amanhã como mais um dia para que eu construa esse caminho de realização dos sonhos. Uau! Isabel Gomes colocou aí. Obrigada, Isabel, porque eu fui ler as siglas do nome dela. Me fala uma coisa, e sobre eu dividir o sonho com alguém? E às vezes tem pessoas que você divide o sonho, que você escuta mais crítica ou mais incentivo. Como ter filtro, né? Com quem eu vou dividir o meu sonho?
É, é complicado isso aí, né? Eu acho que... como é que eu vou responder? Eu acho muito legal quando você tem com quem compartilhar a realização do seu sonho. E aí é importante que o outro lado, né, a outra pessoa, pode ser, de repente, ou o namorado, ou a namorada, ou o esposo, ou a esposa, a mãe, um irmão, um amigo, quem quer que seja que você, um filho, né, com quem você queira compartilhar, o importante é que essa outra pessoa valorize, valorize a todo instante essa sua conquista. Se você tem, e aí eu acho que é muito importante a gente saber escolher com quem vai compartilhar as coisas. Porque se você percebe que a outra pessoa ou alguém só coloca você para baixo, essa não é uma pessoa que deve caminhar com você durante a sua vida. Ou pelo menos nesse aspecto de realização de sonho. Porque já vai ser difícil realizar algumas coisas. Os obstáculos aparecem. E aí você vai querer caminhar com alguém que vai te puxar sempre para trás? Então não vale a pena. Vai dificultar ainda mais. O compartilhar, ele tem que ser um compartilhar com alguém que mesmo que ache que seja uma coisa simples, mas que perceba que para você aquilo é muito importante. Então, eu vou junto. Então, o compartilhar, e aí você ter o feeling, né? A sensibilidade para saber com quem você vai abrir o seu coração. E isso em vários aspectos, não é só em relação aos sonhos, não. Você fala qualquer coisa ou tudo com todas as pessoas? Não. Então, até para compartilhar sonhos, você tem que saber com quem está compartilhando. Você vai escolher pessoas que estejam ao seu lado dizendo, vai, eu junto. Eu quero até testemunhar. Ou mesmo que não testemunhe, mas que fique dizendo, vai, você consegue. Então, o escolher com quem compartilhar também vai ajudar a você ir adiante ou, de repente, se sentir muito desestimulado. Então, a gente tem que ter também a sensibilidade de escolher quem é que vai nos ouvir para que a gente não crie mais um obstáculo para dificultar a realização desse sonho. Porque muitos, como eu falei, às vezes é o tempo, o obstáculo vai ser o tempo, o obstáculo vai ser o dinheiro, o que quer que seja. Você não tem que criar mais um obstáculo para dificultar a situação. Não é? Então, saiba com quem dividir, saiba com quem se aconselhar, saiba com quem abrir o coração para dizer, olha, eu não vejo a hora de conseguir alcançar esse sonho. Então, a gente tem que ter as pessoas certas no tempo, em todos os momentos. Até na hora de compartilhar e de realizar os sonhos. Nesse momento aí que a gente está vivendo de uma falta de perspectiva e possibilidade, às vezes alguns sentimentos vão aparecer, frustração, falta de confiança, sentimento de... parece que está tudo nublado, né? Você não sabe para onde vai, não tem uma luz que te dê uma orientação de seguir. E como vencer esses sentimentos para alcançar esse sonho, por exemplo, quando isso tudo acabar? Deixa eu contar uma experiência que eu tive, que marcou minha vida e de vez em quando eu compartilho. Eu estava indo para o Ceará, já tem um tempo, era noite, e a gente, pela tela da televisãozinha do avião, a gente conseguia ver o mapa e onde nós estávamos. Em determinado momento, a gente já estava na região do Ceará, né, eu digo o avião, né? A gente já estava dentro do território do Ceará, e aí o piloto falou assim, senhores passageiros, coloquem os cintos,
porque nós vamos enfrentar uma turbulência e vamos ter que mudar aqui. E tal. Bem, e aí eu percebi que ele subiu, né? O avião empinou, e aí, pelo que eu percebi, ele queria ficar acima das nuvens, certo? Uhum. Aí eu abri a janela, porque eu tenho necessidade imensa de quando vou, quando eu estou no avião, eu preciso estar na janela. E eu abri a janela e eu percebi, obviamente, que o avião realmente estava tentando ultrapassar aquelas nuvens. E aí foi uma coisa espetacular. O que eu vi? Era dia de lua cheia. E eu nunca vi uma lua cheia tão grande. Era imensa. O céu brilhava, as estrelas eram incontáveis. Mas se eu olhasse para baixo, eu via um mar de nuvens muito escuras. E aí eu fiquei pensando, lá embaixo, ninguém está vendo o espetáculo que está acontecendo aqui no céu. Porque as nuvens estão impedindo. Mas eu estava acima das nuvens. E eu estava vendo algo que quem estava abaixo das nuvens estava enxergando. O que isso me mostrou? E aí tem uma música, tem algumas músicas, né, do Titãs, do Legião Urbana, que me fazem pensar muito nisso, né? Enquanto houver sol, ainda haverá. E eu tenho que pensar que a lua reflete o brilho do sol. Então, enquanto houver sol, ainda haverá. Né? Quando não houver saída, quando não houver solução, vai ter uma saída. A gente está vivendo esse tempo. A gente está abaixo. Desenhos animados também faziam muito isso, pelo menos os mais antigos. Pica-Pau tinha disso. Eu acho que Tom e Jerry tinham uns episódios. Ai, meu Deus, olha eu confessando a minha idade, né? Às vezes o personagem andando tinha uma nuvenzinha em cima da cabeça dele, só da dele, né? A gente está vivendo um momento em que a nuvem está sobre toda a humanidade. Não tem jeito. Né? A dor está nos alcançando, o sentimento de medo, né? O sentimento de o que vai ser. Né? Mas eu preciso entender que acima da nuvem o sol continua brilhando. Enquanto houver vida, eu não posso abrir mão dela. E o que vai me ajudar a não abrir mão da minha vida? Os meus sonhos. Então, eu acho que esse tempo é um tempo para eu rever, inclusive, o que eu quero para depois. Eu tenho visto muitas pessoas falando assim, depois dessa quarentena, eu vou fazer o que eu já devia ter feito há muito tempo. Olha, pessoas abrindo mão de sonhos, ficar de trabalho por causa disso, por causa daquilo outro, e deixando de fazer aquilo que acha que é importante. E aí agora percebeu que o tempo, que o amanhã, ele é muito incerto. Mas isso não significa que eu não posso planejar o meu amanhã. Então, eu quero fazer uma viagem. Eu vou reunir minha família. Eu vou conhecer tal lugar. Eu vou estudar. Eu vou entrar na academia. Eu vou cuidar melhor da minha saúde. Eu vou não sei o quê. As pessoas estão... Então, eu acho que é um momento da gente pensar. Eu não sei quando vai acabar. Eu só sei que a nuvem vai passar, porque o sol continua brilhando, a lua continua refletindo o sol, e uma hora a gente vai enxergar isso claramente. O sol vai tocar na nossa pele e vai dizer, vem para a vida. Vem, volta. Mas aí eu também tenho que estar preparada. O que eu preciso mudar diante disso tudo? O que eu posso abrir mão para que meus sonhos se realizem? O que eu posso, de repente, fazer agora, o que eu posso fazer logo depois e o que eu posso projetar para mais adiante. Mas é importante que a gente não perca a percepção de que o sol continua brilhando. A vida está rolando. E, ao mesmo tempo, a vida está nos proporcionando a possibilidade de enxergarmos aquilo que é, de fato, prioridade para a gente. E que, de repente, a gente não estava tendo tempo para pensar.
Então, eu vou ter que fazer algumas mudanças, eu vou ter que me adaptar e eu vou ter que realizar. Então, nesse tempo, e aí a gente vai voltar à questão da fé, eu preciso continuar acreditando, eu preciso acreditar que a nuvem vai passar e eu espero que seja o mais rápido possível. E o que eu vou fazer logo depois? E enquanto isso, o que eu preciso fazer para me preparar? E aquilo que é um pouco mais adiante, como é que eu posso chegar? Então, é uma questão da gente não abrir mão da vida. Eu não posso abrir mão da minha vida. E os meus sonhos vão me ajudar a olhar para frente, para o amanhã, que eu não sei bem ao certo quando é, porque eu não sei quando que esse amanhã vai voltar ao normal, mas o amanhã ele vai acontecer. Então, o que eu quero realizar? Quais são os sonhos que eu vou conseguir fazer logo em seguida, ou de repente daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Não sei. Porque aí cada um precisa pensar, o que eu quero? Eu quero reunir minha família. Isso você pode fazer, de repente, em 1 semana, 2, 3. Eu quero fazer uma viagem longa, então vou planejar para 2021, 2022. Eu quero estudar. Então, eu já posso começar agora. Eu não tenho que esperar terminar. Posso começar agora em casa. Né? Eu quero fazer um curso. Eu quero, de repente, dar uma mudada. Eu não sei. Porque aí vai depender muito do sonho. O que eu não posso fazer é abrir mão dele. A partir do momento que eu abro mão dos meus sonhos, eu estou abrindo mão de uma boa parte da minha vida. E da possibilidade de ser feliz. Há um autor que diz que vida é o que acontece quando você está planejando o futuro. E talvez você até hoje tenha clamado por esse dia de estar em casa. Tenha pensado, quem me dera poder ficar em casa. Eu queria tanto ficar em casa. E era um sonho seu. E esse sonho chegou e você está projetando o seu futuro e a vida está acontecendo. O que você pode extrair desse momento para que você sinta a realização, você cresça quanto pessoa, você aproveite os relacionamentos? Essa semana uma amiga minha me ligou e falou assim para mim, Irlânia, eu precisava falar com você. Eu falei, tá tudo bem? Ela, tudo bem. Eu pensei 5 vezes em te ligar, e aí ia te ligar e não liguei, e depois não ia ligar, e aí chegou a notícia de que um amigo morreu. Ela falou, eu falei, tem que parar agora e ligar para a Irlânia, porque pode ser que não dê tempo. E é a hora. A hora de você ligar para alguém é na hora que você lembrar dessa pessoa. A hora de você fazer um contato, de você fazer uma boa ação, de você dar um abraço, de você crescer quanto pessoa, é agora que você está vivo. Não é Abraço quando chegar não, lá. Oi? Abraço não. Abraço não. Não, quem está em Ainda casa não. com você e não vai para a rua pode abraçar. Abraço só em casa. É. E aí você comece a olhar as pequenas coisas, as pequenas oportunidades, porque você vai poder realizar os grandes sonhos, mas se você não der valor aos pequenos sonhos que você está realizando, quando você chegar lá, você vai falar assim, quando eu alcançar outra coisa, quando eu for para outro lugar, quando eu estudar mais alguma coisa. E a vida vai passando e você não vai percebendo que você já alcançou tantos sonhos. E aí talvez essa seja a hora de agradecer. Sim. Eu acho muito interessante a nossa capacidade de estar insatisfeito. E como é que surge essa insatisfação? É quando eu começo a olhar para o lado e quero ter o que os outros têm. E a gente não percebe o que a gente tem e nem sabe o que a gente quer. Então você falou assim, né, tem gente que falou, eu queria tanto estar em casa, agora está em casa e está reclamando de estar em casa. Ué, mas você não queria estar em casa?
O que me incomoda em estar em casa não é estar em casa, é eu ter que estar em casa. É diferente. Né? Mas há uma circunstância que me diz para eu ficar em casa. Ok, estou trabalhando em casa, estou fazendo as coisas, estou vivendo. Né? Ser ou estar insatisfeito, e aí eu acho que ele está insatisfeito porque ele não se conhece, ele não quer, não sabe o que quer e nem sabe do que é capaz. E ainda fica olhando para o lado. Você deve conhecer pessoas que sonham o sonho dos outros. Sim. Elas vão até realizar e nunca vão estar satisfeitas. Porque não era o sonho dela, era o dos outros. Né? Pessoas que vivem a vida dos outros, pessoas que querem as coisas dos outros. Isso é estranho. Você tem a sua. Então, quem é você? O que você deseja? O que você quer? O que você pode fazer? Como você pode fazer? Então, acho que esse tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo muito rico se nós soubermos aproveitar. No sentido de eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu tenho que fazer coisas em casa e tal, e aquele meu momento de e eu? Eu vi uma coisa muito interessante no Face, um memezinho dizendo assim, zoando o pessoal, né? Como ninguém está indo para salão de beleza, não sei o quê. O número de selfies diminuiu 70%, né? No Instagram, nas redes sociais. Muito bem. Aí eu falei assim, pois as pessoas gostam de se mostrar, às vezes, sem ser aquilo que elas de fato são. A gente se olha no espelho todo dia, mas nem sempre a gente se enxerga. A gente não consegue olhar ou não quer olhar para dentro. E esse tempo é um tempo que está nos forçando a olhar para dentro. Então, é hora de consertar coisas. É hora de ficar feliz com outras. Né? É hora de procurar. Procurar, e aí, hoje, as redes sociais elas são muito úteis para isso. Você não pode ir à casa de alguém, mas você pode fazer uma ligação, você pode ver a pessoa via telinha, né? Tem tantas possibilidades. Então, esse é um tempo de olhar para dentro. Nos fortalecermos por dentro. Para estarmos prontos para o amanhã, que vai chegar. E aí, as possibilidades de realização de sonhos vão acontecer. Aí a pergunta é, estamos preparados para realizarmos nossos sonhos? Estamos, vamos dizer assim, na melhor forma que poderíamos estar para realizarmos os nossos sonhos? Eu acho que é o que a vida está nos fazendo pensar. Então, vamos colocar no papel os nossos sonhos. E vamos planejar. Mas vamos nos preparar. E como é que eu vou me preparar? Sendo o melhor que eu posso ser. E para eu ser o que eu melhor posso ser, eu tenho que olhar para mim e me enxergar. Enxergar as minhas qualidades e os meus defeitos. O que eu preciso tirar da minha vida, o que eu preciso mudar, alterar, e o que eu preciso valorizar. Isso tudo vai me facilitar a realizar os meus sonhos e a estar preparados para alcançar esses sonhos. É isso. Obrigado pela sua participação. A nossa live falta 40 segundos. Eita. Mas eu quero te agradecer e você terminou no... muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o desafio de estar conosco falando sobre sonhos. Eu que agradeço poder compartilhar um pouquinho mais dos pensamentos aí. São muitos pensamentos. Um beijo então, para até todos a próxima live. Até a próxima, querida. Um grande beijo. Beijo. Tchau, gente.